Hoje eu vou falar para vocês como que funcionam os aplicativos dentro do Windows 11 com integração pelo Google Chrome. Como que funciona a instalação de aplicativos através do Google Chrome, como que você consegue ter um resultado bom na utilização desses aplicativos de toda forma, quais são as vantagens e desvantagens que você tem, qual tecnologia é essa, como surgiu. Vou estar apresentando para vocês o que o Google definiu aqui como Modern OS Integration. Eu vou te mostrando um guia definitivo de como funciona essa integração de aplicativos web dentro do Windows 11. Então, para início de conversa, o que seria esse site transformado em programa? Então, no cenário atual, como diz aqui no slide, sites modernos ele possui poder suficiente para se transformar em verdadeiro software dentro do Windows 11. Então, essa tecnologia se chama Progressive Web Apps, ou PWAs. Não é uma tecnologia tão recente, mas hoje em dia, com a utilização do Google Chrome, todo mundo utilizando hoje em dia, você começou a perceber que ali na aba de cima apareceu a opção de você instalar apps através dos sites. Então os sites se transformam em apps. E como que eles fazem para utilizar essa tecnologia? Então a tecnologia utilizada é através do HTML, CSS e JavaScript. Então eles se comportam como aplicativos de desktop e ganham funções e ícones próprios. Então onde começou essa ideia, A evolução da web até o desktop. Inicialmente começou lá no conceito do Steve Jobs, na apresentação do iPhone. Ele já tinha uma ideia de que esses apps de forma web poderiam um dia migrar para a plataforma de desktop. Em 2015 surge o termo PWA lá na convenção do Google, que é o Progressive Web App. Então, padronização desses programas através de funcionamento offline e podendo gerar notificações. Em 2018, na chegada do Chrome versão 70, ele trouxe suporte oficial dentro do Windows e os sites começaram a ganhar janelas próprias, que são aquelas configurações de atalho para os sites. Não é especificamente a instalação de aplicativos, como a gente tem hoje em dia, mas você já tinha a possibilidade de estar instalando atalhos. Então, quando você clicava nesses atalhos lá na sua área de trabalho, ele abria aquele site específico. Não era necessariamente o programa, mas o atalho do site. Então, em 2021, com a adoção do Windows 11, a Microsoft abraçou de vez essa tecnologia e lá na Store do Windows 11 você já consegue instalar esses aplicativos. Então, a mesma forma como você instala os aplicativos da loja do Windows 11 é a mesma forma de aplicativo que você consegue instalar dentro do Google Chrome, que é o que define um programa do Progressive Web App. Tecnicamente ele é um site, mas na prática é um software. Muita gente tem essa dúvida, porque muita gente acha que é só o atalho ali, mas esse atalho já vem de muito tempo dentro do Google Chrome. E na verdade ele é um aplicativo para o computador, como um programa normal que você instala, mas ele tem a única diferença é que ele é focado na estrutura do Google Chrome, então ele usa uma instância de Google Chrome para isso. Então quando você abre na prática ele tem uma janela independente, então ele vai abrir ali como se fosse uma janela do Chrome, por isso muita gente tem essa dificuldade de entender por que dessa diferença, porque você abre e está aparecendo a janela do Chrome, só que por trás dele ele tem integração de sistemas e tem uma layout própria. E também tem uma identidade própria dentro do Windows. Então ele não cria somente um atalho, ele vai criar um aplicativo ali, por exemplo, do YouTube, clica o nome YouTube, não fica aquela setinha de atalho, por exemplo. E como que funciona por baixo do capô? Como que ele é executado? Então ele funciona através de um documento JSON que define o nome, ícones, cor e remove as barras de endereço, que seria onde fica o endereço do site. Então ele pega aquilo e remove. Então o motor dele, ele funciona no modo offline, pode ter cache e notificações push. Então ele tem um motor ali que é um script que fica rodando em segundo plano e ele roda através de um container. Então ele tem um ambiente isolado, uma instância isolada do Chrome, do Chromium, que é dedicada apenas àquele site, sem a UI, que é a forma visual daquele site, e é integrada ao navegador. Então como que funciona essa instalação na prática, Então a instalação ela pode ocorrer direto ali pela barra de endereços. Muitos sites como YouTube, Spotify, quando você entra no site, você vê aqui que do lado direito você tem a opção de estar instalando o site. Vou mostrar aqui para vocês como que isso funciona. Aqui, por exemplo, eu tenho o Spotify, só que eu não tenho ele instalado no computador. Então aqui do lado direito você tem a opção instalar Spotify. Então, quando eu clicar aqui, ele vai perguntar: você quer instalar o app? Você pode instalar o app e ele vai aparecer lá na sua área de trabalho como um app do Spotify, exatamente como um app, não como um atalho. A diferença, por exemplo, como eu já tenho instalado do YouTube,
ele fica aqui, ó, abrir no app. Então você tem a possibilidade de abrir esse site como um app dentro do seu computador. Para fazer essa instalação, você viu lá que você clica para instalar o app e você consegue de lá já fazer a instalação automática dele. E também você tem a possibilidade de instalar manualmente qualquer site, só que aí ele vai funcionar como um atalho, porque quais os aplicativos que você consegue instalar como aplicativo de fato? São aqueles aplicativos que foram otimizados para isso. Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, são aplicativos que você tem a possibilidade de estar instalando ali direto pela barra de tarefas, ou também você pode estar instalando aqui pelo salvar, compartilhar e criar atalho, que aqui mostra no menu de configurações como você pode fazer com qualquer site. Você tem a possibilidade de criar atalho, né? Vai aqui em 3 pontinhos, salvar, compartilhar, criar atalho, e você clica aqui em abrir como janela. Ele vai funcionar bem parecido com o aplicativo, só que ele é um atalho. Você também consegue instalar o aplicativo através desses 3 pontinhos, aqui nos 3 pontinhos. Transmitir, salvar e compartilhar, você tem a opção também de instalar de Spotify. Tem a possibilidade de ele funcionar como um atalho, né, que são esses que tem a setinha, só que depois da instalação ele funciona como um aplicativo de fato. Então ele tem o nome do aplicativo, tem um ícone específico. Qual é a vantagem? Você consegue, lá no iniciar, você consegue pesquisar, consegue fixar ele onde você quiser. Você também tem capacidade de ter ele listado oficialmente como aplicativo, então ele fica lá nos seus aplicativos, você consegue estar desinstalando ele por lá, aliás, e também fornece suporte aos Snap Layouts. Então você tem a possibilidade de estar trabalhando com as janelas deles através dos Snap Layouts. Então, qual a diferença de um aplicativo PWA e um aplicativo nativo com extensão executável? Armazenamento. O PWA é muito mais leve, o nativo é muito mais pesado. Por que ele é mais leve? Porque ele funciona através do Google Chrome. Então ele é uma instância do Chrome, ele já está instalado, ele só vai rodar aquela instância do Chrome, ele não vai pegar uma estrutura de aplicativo completa. Então ele é bem mais leve em relação ao tamanho e à velocidade enquanto a isso. Em relação à atualização, ela é instantânea via servidor, porque quando você abre o Google Chrome, ele já instala automaticamente essa instância dele, então é bem mais rápido. Então aplicativo nativo, muitas vezes você tem que instalar patch de segurança, muitas vezes tem que instalar uma nova versão de aplicativo, então é bem mais complexo. Então de segurança, ele é bem mais seguro, porque ele, mais uma vez, trabalha através do Google Chrome, então ele está dentro dessa caixa do Google Chrome, e o nativo não. Offline, ele é um pouco dependente, então ele vai depender do como que ele foi produzido, mas ele pode funcionar bem offline também. Ali para você ver vídeos offline, por exemplo, dentro do YouTube, funciona. Já no aplicativo nativo, ele é um pouco mais robusto para o funcionamento sem rede. Questão de hardware, o acesso dele é mais restrito, porque você, através do Google Chrome, que você vai estar gerenciando essa limitação de hardware dele. Já no nativo não, você tem o acesso total a ele. Então, qual é a vantagem de você estar adotando os aplicativos PWA? Quando você desinstala, ele tem a possibilidade de sumir completamente, diferente dos aplicativos que você instala hoje em dia, onde ficam os resquícios e também ficam lixo dos aplicativos. Então, ele tem um isolamento de foco, então você consegue separar mais facilmente do que abas dentro do Google Chrome. Você tem essa possibilidade de estar gerenciando ali de forma melhor, até colocando esse aplicativo ali na barra de tarefas, ou organizando dentro de alguma pasta, algo desse tipo que vai fazer sua organização no dia a dia ser melhor. E ele é agnóstico de plataforma. Você tem a possibilidade de dentro do Windows, Mac e Android, você tem a mesma compatibilidade de aplicativo e a mesma usabilidade. Então, ele é muito mais prático nessa parte. Então, quais são as limitações desses aplicativos PWAs, né? O navegador, ele não possui toda a permissão para usar toda a potência bruta da máquina. Muitos aplicativos ali ainda podem travar ou consumir muita memória RAM. E é o fato que acontece bastante com o Google Chrome, né? O Google Chrome, como ele usa muita memória RAM, o aplicativo também sofre desse mesmo mal, né? O Google Chrome, que é o consumo de memória RAM. Então, para você estar desinstalando esse aplicativo, você tem duas opções. Você pode ir ali pelo Windows, vai aplicativos instalados e vai em desinstalar. Ou através do Chrome, você vem aqui no Chrome e vai em Apps e você clica lá em remover do Chrome. Qual o veredito em relação a isso? Para 90% das tarefas, os PWAs são superiores, seguros, mais leves do que os aplicativos tradicionais e são bem mais fáceis de você estar utilizando, gerenciando e organizando. Eu acredito muito que esse tipo de aplicativo tende a crescer bastante dentro do Windows e dentro de outras plataformas também, como ele é multiplataforma, eu acredito
que ele seja futuro dos aplicativos aí, como grandes aplicativos como Gmail, YouTube, Facebook, Spotify já estão adotando. Essa é uma tendência que está vindo aí para a nova era dos aplicativos. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos técnicos dessa forma, e também aqui a gente tem vídeos falando sobre carreira, falando sobre como você pode se desenvolver profissionalmente na área de tecnologia. Muito obrigado.